Olá, patriotas e conservadores de todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Voz da Direita, o espaço onde a verdade é dita sem filtros, sem medo e sem concessões à esquerda corrupta que insiste em tentar destruir a nossa pátria. Aqui nós não nos calamos diante da mentira, não abaixamos a cabeça diante da pressão e não nos vendemos por cargos, favores ou acordos espúrios. Este canal é, antes de tudo, um ponto de encontro de homens e mulheres que acreditam nos valores da família, na força da pátria e na importância de mantermos a liberdade como nosso bem mais precioso. E hoje, meus amigos, eu convido vocês a se prepararem porque vamos mergulhar fundo em mais uma história que expõe, sem maquiagem, as entranhas podres do atual governo e da família do presidente Lula. É impressionante como, ao longo do tempo, sempre que aparece um escândalo no Brasil, o nome de Lula e dos seus familiares de alguma forma aparece no meio da confusão. O caso da vez envolve seu irmão mais velho, conhecido como Frei Chico, e o medo que ele demonstra da CPMI e do INSS, uma investigação que pode revelar ainda mais sujeira debaixo do tapete petista. Mas antes de entrarmos em todos os detalhes, eu quero pedir a você, patriota, que já está acostumado a acompanhar nosso trabalho, que faça parte dessa luta pela verdade. Clique no botão de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e já deixe o seu like agora mesmo, se você concorda que a verdade precisa ser dita em alto e bom som. Mais do que isso, compartilhe este conteúdo com seus amigos, com seus grupos de família, com aqueles colegas de trabalho que estão cansados de ser enganados pela grande mídia. Só assim, unidos, vamos crescer ainda mais e fortalecer essa rede de brasileiros que não aceitam a corrupção como algo normal. Aqui no canal A Voz da Direita, nós não temos compromisso com a mentira, com a narrativa fabricada nos gabinetes da esquerda ou com os interesses escusos de quem quer manter o povo na ignorância. Nosso compromisso é com você, cidadão honesto, trabalhador, aposentado, jovem conservador que sonha com um Brasil justo. E é exatamente por isso que hoje vamos colocar os holofotes sobre essa história que envolve bilhões de reais desviados do INSS e um silêncio ensurdecedor do governo quando o assunto é investigar o irmão do presidente. Afinal de contas, patriotas, se não deve, por que teme? Esse é o espírito que vai guiar todo o nosso vídeo de hoje. Então fique ligado, prepare o seu café, se ajeite na cadeira e venha comigo nessa jornada de informação e indignação justa. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais claro o tamanho da responsabilidade que temos como brasileiros em denunciar, cobrar e lutar para que a verdade prevaleça. Patriotas, para entendermos a gravidade dessa situação, precisamos antes contextualizar quem é Lula, de onde vem a sua trajetória política e como a sua família, repetidas vezes, acaba aparecendo nos noticiários ligada a escândalos, polêmicas e investigações. Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje ocupa novamente a presidência da República, é conhecido como o grande líder do Partido dos Trabalhadores, o PT, aquele mesmo partido que se dizia defensor da ética, da moralidade e da luta contra a corrupção, mas que na prática se afundou nos maiores esquemas de desvio de dinheiro da história do nosso país. Desde o Mensalão até o Petrolão, passando por inúmeros outros episódios, a marca do PT ficou registrada como a marca da corrupção institucionalizada. E é nesse cenário que entra a figura de seu irmão mais velho, José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico. Mas não se enganem, patriotas, o apelido de Frei não tem absolutamente nada a ver com santidade ou vida religiosa. Esse apelido nasceu por causa da sua calvície, que lembrava a dos frades franciscanos. No entanto, se há algo que o afasta da ideia de santidade, é justamente a sua longa trajetória no sindicalismo, onde se envolveu em disputas políticas, negociações e agora está sendo apontado como peça-chave no meio de um escândalo bilionário que atinge em cheio o coração do INSS, o instituto responsável por pagar as aposentadorias e pensões de milhões de brasileiros que trabalharam a vida inteira. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos
Aposentados, pensionistas e idosos, uma entidade ligada à força sindical. À primeira vista, um sindicato dessa natureza deveria existir para proteger, amparar e lutar pelos direitos dos idosos que dependem do benefício do INSS. Mas, na prática, o que as investigações estão revelando é um verdadeiro esquema de fraudes, de descontos indevidos e de enriquecimento de entidades e pessoas que se aproveitaram da boa-fé e da vulnerabilidade de milhões de aposentados brasileiros. É revoltante pensar que justamente aqueles que deveriam cuidar dos mais velhos são os que estão colocando a mão no bolso deles, sem dó nem piedade. E mais, não estamos falando de um personagem irrelevante. Frei Chico não é apenas mais um sindicalista. Ele tem uma relação histórica com o próprio Lula. Foi ele, inclusive, quem introduziu Lula no meio sindical ainda nos anos 1960, quando trabalhava como metalúrgico no ABC Paulista. Ou seja, sem Frei Chico, talvez Lula nunca tivesse iniciado sua trajetória que o levou ao poder. Isso mostra como as conexões familiares e sindicais se entrelaçam nessa rede de influência que até hoje se mantém firme e forte no Brasil. Agora, diante da CPMI do INSS, essa relação vem à tona novamente, trazendo questionamentos sérios. Até que ponto o irmão do presidente está envolvido nesse esquema? E até que ponto o governo, sabendo disso, faz de tudo para blindá-lo? Essa é a realidade que precisa ser exposta. Conservadores. Não estamos falando de uma coincidência ou de uma simples suspeita isolada. Estamos diante de mais um capítulo em que a família de Lula aparece envolvida em polêmicas financeiras. E, como sempre, a resposta do governo é tentar abafar, negar ou relativizar. Mas aqui, no nosso canal, a gente não passa pano. A gente mostra os fatos e conecta os pontos para que todos entendam o tamanho da sujeira. Então vamos direto ao ponto, patriotas, porque é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais revoltante. O escândalo que atinge o INSS não é uma historinha qualquer. Não é um caso isolado que pode ser colocado debaixo do tapete. Estamos falando de um dos maiores rombos já descobertos dentro da Previdência Social, que deveria ser justamente o alicerce para garantir uma velhice digna aos brasileiros que trabalharam duro a vida inteira, que pagaram seus impostos e contribuíram mês a mês com a esperança de um dia receber de volta aquilo que lhes é de direito. E o que a Polícia Federal revelou é estarrecedor. Um esquema bilionário de descontos fraudulentos realizados diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Imagine só, você que trabalhou décadas, que fez sacrifícios, que abriu mão de tantas coisas para contribuir com o sistema, chega na velhice esperando receber o benefício integral para poder comprar seus remédios, pagar suas contas e viver com um mínimo de tranquilidade. Mas aí, quando vai ver o extrato, percebe que está tendo descontos de 10, 20, 30 reais todos os meses, sem nunca ter autorizado nada. Parece pouco, não é? Só que quando multiplicamos esse valor por milhões de aposentados e somamos isso ao longo de anos, o resultado é um verdadeiro saque. A Polícia Federal calcula que entre 2019 e 2024, o prejuízo pode ter chegado a incríveis 6,3 bilhões. Isso mesmo, patriotas. Bilhões tirados dos bolsos de quem menos tem para engordar sindicatos e associações que se dizem representantes do povo, mas na prática só representam a si mesmos e seus interesses escusos. E o mais grave, boa parte desses descontos foi feita sem autorização dos beneficiários, ou em alguns casos, com autorizações claramente forjadas, falsificadas. Ou seja, trata-se de um roubo institucionalizado, feito à luz do dia, com a conivência de quem deveria fiscalizar. A operação da Polícia Federal, chamada de Operação Sem Desconto, escancarou esse esquema e mostrou que milhões de idosos foram vítimas dessa fraude, gente simples, vulnerável, que muitas vezes nem percebeu que estava sendo lesada. Esse dinheiro que deveria estar ajudando no pagamento de consultas médicas, de medicamentos, de contas básicas, foi parar nos cofres de entidades que hoje são investigadas. E aí eu pergunto a vocês, até quando o povo brasileiro vai tolerar esse tipo de crime? Até quando os mais frágeis da nossa sociedade
vão ser explorados por sindicatos que, em vez de lutar pelos aposentados, estão colocando a mão no bolso deles. É um tapa na cara do trabalhador honesto, é a prova de que essa máquina sindical, que orbita em torno da esquerda, não tem limite quando se trata de arrancar dinheiro de quem já deu tudo de si pelo Brasil. Esse é o tamanho da fraude, patriotas. Não estamos falando de migalhas, estamos falando de bilhões. Dinheiro que poderia estar circulando na economia, gerando consumo, garantindo qualidade de vida, sendo revertido em bem-estar. Mas não. Foi parar nos bolsos de sindicalistas e de entidades que agora estão na mira da PF e da Controladoria Geral da União. É esse o pano de fundo que torna o caso de Frei Chico ainda mais suspeito, porque o sindicato onde ele ocupa cargo de vice-presidente está justamente no epicentro desse furacão. Patriotas, agora vamos abrir o foco sobre o Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que está bem no centro dessa história e onde justamente encontramos a figura de Frei Chico como vice-presidente. Esse sindicato, que em teoria deveria existir para defender os direitos daqueles que já deram sua contribuição à pátria, aparece nas investigações como uma das entidades que mais arrecadaram com descontos suspeitos e possivelmente fraudulentos. E é exatamente aí que o nome do irmão de Lula se cruza com o escândalo. Segundo os dados levantados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, o Sindinap arrecadou sozinho nada menos que 259 milhões em descontos entre 2019 e 2024. E aqui vem o detalhe mais estarrecedor. Não há documentos que comprovem que os aposentados e pensionistas realmente autorizaram esses descontos. Ou seja, estamos diante de uma situação que pode configurar fraude em massa, atingindo centenas de milhares de idosos. E quando olhamos os números de associados, o que vemos é um crescimento absolutamente fora do normal. Em 2021, o Sindinap tinha cerca de 237 mil filiados. 2 anos depois, em 2023, esse número saltou para mais de 366 mil. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que, de repente, os aposentados brasileiros decidiram em massa se filiar a um sindicato? Ou será que estamos diante de um esquema de filiações automáticas, sem o consentimento verdadeiro dos beneficiários? E aqui entra o peso da trajetória de Frei Chico. Estamos falando de um homem de 83 anos, com décadas de militância sindical, que foi justamente quem apresentou Lula ao movimento sindical ainda nos anos 1960. A sua vida toda foi ligada a esse universo. E agora, como vice-presidente do Sindinap, ele ocupa um cargo de liderança que o coloca diretamente no comando da entidade investigada. E mesmo que as investigações digam que ele não é alvo direto da operação, a verdade é que ele está sentado na cadeira de quem decide, de quem assina, de quem aprova regras internas e participa de gestões que movimentaram centenas de milhões de reais sem prestar contas de forma transparente. E mais, o Sindinap não é uma entidade qualquer. Ele tem peso nacional, tem milhares de filiados espalhados pelo Brasil e, portanto, qualquer irregularidade ali dentro se multiplica em escala gigantesca. Frei Chico, com toda a sua proximidade histórica com Lula, com sua inserção no sindicalismo e com sua posição de comando, é visto como peça-chave nesse tabuleiro. Não dá para simplesmente fingir que ele não tem nada a ver com isso. Até porque, como vice-presidente, ele substitui o presidente Milton Cavallo sempre que necessário, o que significa que, em vários momentos, ele assumiu a linha de frente da entidade. Agora, meus amigos, perguntem a si mesmos: por que o governo Lula se esforça tanto para evitar que Frei Chico seja chamado a depor na CPMI? Se não há nada de errado, se os números podem ser explicados, se os descontos foram todos regulares, por que não abrir as portas, mostrar os documentos e responder às perguntas? Essa tentativa de blindagem só aumenta as suspeitas. Afinal, quem não deve, não teme. Mas parece que o medo de que a verdade venha à tona é tão grande que se prefere proteger o irmão do presidente em vez de dar explicações ao povo brasileiro. Essa é a realidade do Sindinap e o papel que Frei Chico ocupa nesse contexto.
Um dirigente de alto escalão em uma entidade que arrecadou centenas de milhões de reais sob fortíssimas suspeitas de fraude. Não tem como fugir dessa responsabilidade. E por mais que tentem maquiar a situação, a verdade está vindo à tona, e nós estamos aqui para expor cada detalhe. Patriotas, é aqui que o jogo político fica ainda mais evidente. A blindagem dentro da CPMI do INSS. Essa comissão parlamentar mista de inquérito foi criada justamente para investigar os rombos, as fraudes e os desvios dentro da Previdência Social. Mas o que estamos vendo é uma tentativa clara de impedir que certas pessoas sejam chamadas para prestar esclarecimentos. E entre essas pessoas está ninguém menos do que Frei Chico, o irmão mais velho de Lula, vice-presidente do Sindinap, a entidade no centro do escândalo. Desde o início dos trabalhos da CPMI, deputados e senadores da base governista têm se movimentado como verdadeiros escudos de proteção. O medo é tão grande de ver o nome da família de Lula diretamente ligado ao escândalo que a ordem é barrar qualquer pedido de convocação de Frei Chico. Isso ficou claro em diversas reuniões, onde parlamentares da oposição solicitaram formalmente a presença dele. Mas os aliados do governo, em bloco, derrubaram os requerimentos. Não se trata de falta de provas ou de irrelevância do depoimento, mas de uma blindagem pura e simples, para evitar que a imprensa manche ainda mais a imagem do presidente e sua família. E é aí que a indignação do povo cresce, porque uma CPMI existe justamente para investigar a fundo, para ouvir todos os envolvidos, sem exceções. Como pode uma comissão que se propõe a apurar a fundo o escândalo ignorar a presença de um dirigente de alto escalão da entidade investigada? É como se numa investigação de roubo a polícia se recusasse a ouvir o gerente do banco. Faz sentido? Claro que não, mas é exatamente o que está acontecendo em Brasília. E não para por aí. Alguns parlamentares governistas chegaram a minimizar o tamanho da fraude, dizendo que os descontos eram pequenos, como se 10 ou 20 reais por mês não fizessem diferença para um aposentado que ganha um salário mínimo. Essa postura não apenas desrespeita os idosos, mas mostra a arrogância de quem acredita que pode manipular a narrativa para proteger os seus. O que são alguns reais para quem está no topo da política, mas para quem precisa escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédio, cada centavo importa. Essa desconexão entre os poderosos e o povo é revoltante. O fato é que se Frei Chico fosse um personagem distante, sem ligação com o presidente, já teria sido convocado e até conduzido coercitivamente para explicar sua participação no Sindinap. Mas como se trata do irmão de Lula, a ordem é clara: blindagem total. Essa manobra expõe não só a falta de transparência do governo, mas também a cumplicidade de uma parte da classe política que, em vez de defender os aposentados lesados, prefere salvar a pele de um aliado. E isso, patriotas, é o retrato de como funciona o sistema no Brasil. Quando se trata de proteger os interesses da esquerda e da família Lula, não há limites. As comissões são aparelhadas, os depoimentos são barrados e a verdade é empurrada para debaixo do tapete. Mas o povo não é bobo. O povo está atento. E é justamente por isso que precisamos expor essa tentativa descarada de blindagem. Patriotas, agora chegamos ao ponto em que a verdade começa a romper a muralha de blindagem. As revelações da Polícia Federal. Por mais que o governo tente esconder, por mais que os aliados na CPMI façam de tudo para abafar, os fatos falam mais alto, e os fatos revelados pela PF são simplesmente devastadores. A operação sem desconto não foi montada por acaso, ela nasceu de um rastreamento detalhado dos repasses feitos pelo INSS para sindicatos e associações, e o que se descobriu foi um verdadeiro ralo de dinheiro, um esquema sistemático de fraude que, por anos, drenou bilhões de reais dos aposentados. Polícia Federal deixou claro: milhões de beneficiários tiveram descontos realizados sem qualquer autorização. Muitos sequer sabiam que estavam associados a alguma entidade. O que se vê é um padrão de falsificação de autorizações, cadastros criados sem consentimento
e até mesmo sistemas internos que facilitavam o repasse automático como se fosse algo normal. É a institucionalização do roubo. E diante disso, o argumento de que se tratava apenas de contribuições voluntárias cai por terra. A palavra certa é fraude, e das mais covardes, porque atinge diretamente aqueles que mais dependem do seu benefício. E mais, os relatórios da PF não se limitam a números frios. Eles mostram como funcionava a engrenagem do esquema. Havia uma rede de entidades sindicais e associações de aposentados que recebiam os valores, mas muitas vezes não prestavam qualquer serviço real em troca. O aposentado pagava sem saber, e em troca não recebia nada. Nem assistência jurídica, nem benefícios, nem apoio. Apenas o desconto aparecia mês após mês, corroendo silenciosamente seu salário. Isso, meus amigos, é o retrato do crime, perfeito contra os mais indefesos. E quando cruzamos esses dados com o Sindnap, onde Frei Chico ocupa a vice-presidência, o quadro se torna ainda mais pesado. Só essa entidade abocanhou 259 milhões BRL nesse período. A PF e a CGU identificaram que o crescimento anormal de filiados coincide com o aumento exponencial da arrecadação. Isso levanta a suspeita de que a explosão de novos associados não passou de uma manobra artificial para inflar os cofres do sindicato. A Polícia Federal não afirma isso por acaso. Ela se baseia em documentos, em números, em movimentações financeiras. E percebam o detalhe. A cada nova revelação, a tentativa de blindagem na CPMI perde força. Porque como explicar para o povo que, diante de tantos indícios, o irmão do presidente da República, sentado na cadeira de vice-presidente de um dos sindicatos investigados, não precisa prestar esclarecimentos? Como justificar esse silêncio? É justamente aqui que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. A verdade é que a Polícia Federal está desmontando, ponto a ponto, essa narrativa de que tudo não passa de ataque político. Não, patriotas, não é ataque político. É investigação séria, com provas, documentos e números. O que está em jogo não é a honra de um sindicato qualquer, mas o destino de bilhões de reais que deveriam estar no bolso dos aposentados e foram parar nas mãos de quem vive à sombra do sindicalismo e da política. E é exatamente por isso que o caso de Frei Chico se torna insustentável. A cada nova revelação, a cada dado divulgado, fica mais evidente que sua posição como dirigente do Sindnap não pode ser ignorada. Blindar esse nome é tentar blindar a própria verdade. Patriotas, agora é o momento em que tudo deixa de ser apenas um escândalo sindical e passa a ser um problema político de proporções nacionais. A figura de Frei Chico não é de um dirigente qualquer. Ele é o irmão mais velho de Lula, o homem que introduziu o próprio presidente no movimento sindical ainda na década de 1960. Frei Chico é, em muitos aspectos, a raiz da trajetória política de Lula. Por isso, quando seu nome aparece ligado ao Sindnap, no centro de um escândalo bilionário de descontos fraudulentos em aposentadorias, não estamos falando apenas de irregularidades financeiras. Estamos falando de um impacto direto na imagem e na credibilidade do governo. Essa ligação íntima entre os dois é incontornável. Frei Chico não é um parente distante ou um primo afastado. Ele é parte da história viva de Lula. Esteve ao lado do irmão nos momentos mais importantes da formação do sindicalismo no ABC paulista e sempre foi visto como uma referência dentro do círculo familiar. Ter esse personagem na vice-presidência de um sindicato acusado de desviar recursos de idosos coloca o presidente da República numa posição delicadíssima. Não importa o quanto o Planalto tente dizer que ele não tem nada a ver com isso. Na política, a percepção vale tanto quanto os fatos. E essa percepção já se espalha. A cada nova denúncia, a narrativa que o governo tenta vender de que não há relação com Lula fica mais frágil. Afinal, como dissociar o irmão mais próximo, aquele que o apresentou ao mundo sindical de um escândalo que atinge justamente o coração do sindicalismo brasileiro? É impossível. A relação pessoal e histórica de Lula com Frei Chico transforma automaticamente esse caso em uma bomba política.
E há mais um ponto crucial. A imagem de Lula sempre esteve ligada à defesa dos trabalhadores, dos mais pobres, dos aposentados. Foi esse discurso que o levou ao poder e que ainda sustenta parte da sua base. Agora, com o irmão dele na direção de um sindicato acusado de roubar justamente os aposentados, essa narrativa desmorona. Como falar em defesa do povo, quando os mais prejudicados são os idosos que mal conseguem sobreviver com seus salários? Como manter a pose de pai dos pobres quando a própria família aparece ligada a um escândalo que retira dinheiro dos mais frágeis? É por isso que a blindagem na CPMI é tão intensa. Não se trata apenas de proteger Frei Chico, mas de proteger Lula de ver sua imagem arrastada ainda mais para dentro desse lamaçal. O governo sabe que, se o irmão do presidente for convocado e tiver de responder perguntas sob juramento, a repercussão será devastadora. E aqui não estamos falando apenas de Brasília, mas do impacto junto ao povo, junto à opinião pública, que já olha com desconfiança para essa história. Portanto, o escândalo deixou de ser uma questão meramente sindical para se tornar um problema político que atinge o coração do governo Lula. O elo entre Frei Chico e o presidente é forte, demais para ser ignorado. E no fim, essa proximidade familiar e histórica pode transformar o caso do Sindinap em um dos maiores escândalos políticos do atual mandato. Patriotas, agora precisamos falar do lado mais doloroso e revoltante de toda essa história: o impacto direto sobre os aposentados e pensionistas. É fácil, dentro de Brasília, tratar esse escândalo como mais um caso de corrupção, mais uma briga política, mais um embate entre governo e oposição. Mas quando a gente tira a lente da política e olha para a vida real, para o dia a dia, dos brasileiros que dependem do benefício do INSS para sobreviver, a gravidade desse esquema fica ainda mais evidente. Estamos falando de idosos que recebem, em sua maioria, um salário mínimo. Gente que trabalhou duro a vida inteira, que contribuiu com suor e esforço, e que hoje depende desse dinheiro para pagar aluguel, para comprar remédio, para colocar comida na mesa. Cada centavo faz diferença. E é justamente dessa gente que tiraram o pouco que tinham. Foram descontos de 10 anos, 20 reais, 30 reais por mês. Para quem está no topo da política, para quem vive cercado de privilégios, isso pode parecer pouco, quase insignificante. Mas para o aposentado que precisa decidir entre comprar o remédio da pressão ou pagar a conta de luz, esse pouco é a diferença entre viver com dignidade ou passar necessidade. O esquema atingiu milhões de beneficiários, idosos que viam seu benefício chegar com descontos misteriosos e não entendiam de onde vinham aqueles débitos. Muitos sequer sabiam que estavam associados a sindicatos ou associações. Outros, quando tentavam reclamar, eram empurrados de um balcão a outro sem resposta. E, em muitos casos, desistiam por cansaço, por não terem força para enfrentar a burocracia. É a exploração do mais fraco, é o roubo silencioso, cometido contra aqueles que menos têm condições de se defender. E aqui está a perversidade do esquema. Ele não rouba grandes fortunas de uma vez só. Ele vai corroendo pouco a pouco, mês a mês, centavo a centavo até se transformar em bilhões. É o famoso roubo formiguinha, mas com impacto devastador. Cada real que sai da conta de um aposentado sem autorização representa menos comida no prato, menos dignidade na velhice, mais sofrimento numa fase da vida que já é naturalmente difícil. Enquanto isso, as entidades sindicais envolvidas, como o Sindinap, nadavam em dinheiro. Recursos que poderiam estar servindo para melhorar a vida de milhões de idosos foram parar nos cofres de sindicatos e associações suspeitas, e a partir daí, sabe-se lá em quais bolsos. A desigualdade é gritante. De um lado, o aposentado, contando moedas, do outro, dirigentes sindicais recebendo milhões em repasses. E é por isso, patriotas, que esse caso revolta tanto. Não se trata apenas de um escândalo político. Não é apenas sobre a imagem de Lula ou sobre a blindagem de Frei Chico. É sobre milhões de brasileiros humildes que foram enganados, que tiveram seus direitos violados, que foram lesados justamente por aqueles que diziam representá-los.
É o retrato mais cruel da corrupção, quando ela deixa de ser apenas um número em relatórios e se transforma em dor na vida real das pessoas. Patriotas, chegamos a um ponto crucial. A forma como a esquerda e o governo estão reagindo a esse escândalo. E aqui não tem novidade. É sempre o mesmo roteiro repetido. Em vez de enfrentar os fatos de frente, em vez de admitir as irregularidades e permitir uma investigação séria, o que fazem? Partem para a narrativa, para a cortina de fumaça, para a velha tática de acusar a oposição de perseguição política. É o mantra petista de sempre. Se há denúncia, se há investigação, é porque querem derrubar o Lula. A CPMI do INSS deveria ser o espaço ideal para esclarecer tudo, mas o que vemos é uma tentativa sistemática de blindagem. Deputados e senadores ligados ao governo fazem de tudo para travar convocações, barrar documentos e impedir que pessoas-chave sejam ouvidas. E é justamente aí que fica mais evidente o medo. Se não há nada a esconder, por que tamanho esforço para silenciar testemunhas? Por que tanto desespero em impedir que Frei Chico sente numa cadeira e responda perguntas? É simples, porque eles sabem que a verdade, uma vez exposta, pode ter consequências devastadoras para o governo e para a própria imagem de Lula. Além disso, o Planalto e a grande mídia aliada entram em ação para desviar o foco. Criam pautas paralelas, tentam empurrar debates sobre outros assuntos e usam a imprensa para pintar o escândalo como o exagero da oposição. Mas a população não é boba. Quem vive de aposentadoria sente no bolso, vê o desconto indevido e percebe que há algo de muito errado acontecendo. Nenhum discurso ensaiado em Brasília é capaz de apagar essa realidade. Outro movimento típico da esquerda é tentar desqualificar quem denuncia. Chamam opositores de radicais, de golpistas e tentam inverter a narrativa como se investigar bilhões desviados do INSS fosse um ataque à democracia. Essa inversão é uma das marcas registradas do PT. Transformar o bandido em vítima e o povo, que é a verdadeira vítima, em figurante. Mas, dessa vez, a estratégia encontra resistência, porque a dor dos aposentados é concreta, é visível, e não pode ser apagada com discursos. E, claro, há também a tentativa de manter Lula acima da lama, como se ele fosse uma figura intocável, alheia a tudo o que acontece ao seu redor. Tentam vender a ideia de que Frei Chico é apenas mais um sindicalista, quando todos sabem que sua ligação com Lula é profunda e histórica. É uma narrativa artificial, construída para preservar o presidente de um desgaste ainda maior. Problema, meus amigos, é que essa blindagem tem prazo de validade. Quanto mais se tenta esconder, mais cresce a desconfiança da população. E a cada documento revelado pela Polícia Federal, a cada novo dado divulgado pela CGU, a narrativa de perseguição política perde força. O povo não quer saber de desculpas, o povo quer respostas. Patriotas, agora chegamos ao ponto decisivo. O que esse escândalo pode representar para o futuro da política brasileira e, principalmente, para o futuro de Lula. Porque não se enganem, esse caso do Sindinap não é apenas mais um episódio isolado de corrupção sindical. Ele tem todos os elementos para se tornar um divisor de águas, um daqueles escândalos que marcam época e deixam cicatrizes profundas na história política do país. Primeiro, porque atinge diretamente a base de apoio de Lula, os trabalhadores e aposentados. Esse sempre foi o pilar do discurso petista. Lula construiu sua imagem como o líder que saiu do povo, que lutou pelos pobres, que defendeu o trabalhador contra os poderosos. Mas agora, justamente os aposentados, aqueles que mais precisam de proteção, aparecem como vítimas de um esquema bilionário ligado a sindicatos. E, para piorar, um desses sindicatos tem como vice-presidente ninguém menos que o irmão do próprio Lula. É como se o castelo inteiro começasse a rachar na sua base. Segundo, porque esse escândalo expõe a falência de um modelo político e sindical. Durante décadas, o PT e seus aliados sustentaram sua força através do controle de sindicatos e associações. Foi dali que vieram recursos, influência e poder.
Mas o que estamos vendo é que esse mesmo modelo virou uma máquina de corrupção, drenando o dinheiro dos mais pobres para sustentar estruturas partidárias. A revelação desse esquema, se aprofundada, pode desmoralizar de vez o sindicalismo, que serviu de trampolim para Lula. Terceiro, porque esse caso pode ter reflexos concretos no futuro político do presidente. Lula já não tem a mesma força de antes. Seu governo enfrenta crises econômicas, desconfiança internacional e uma base política fragmentada. Se esse escândalo ganhar corpo, se a imagem dele ficar ainda mais colada a um esquema que rouba aposentados, será quase impossível manter a narrativa de pai dos pobres. A cada depoimento barrado, a cada tentativa de blindagem, cresce a suspeita de que há muito mais por trás. E isso pode minar não apenas o presente, mas também qualquer tentativa futura de reeleição ou de manter o PT no poder. E aqui está a chave, patriotas. Esse escândalo pode ser o estopim de uma mudança mais profunda. Ele pode expor de uma vez por todas o sistema de aparelhamento sindical e político que sustenta a esquerda há décadas. Pode abrir os olhos da população para a necessidade de reformas, de maior fiscalização, de transparência real. E, acima de tudo, pode mostrar que nenhum líder, por mais popular que seja, está acima da verdade. No fim das contas, o caso do Sindinap não é só sobre descontos indevidos em aposentadorias. É sobre a luta do povo contra um sistema que se aproveita dos mais fracos. É sobre a queda da máscara de quem sempre se disse defensor do povo, mas permitiu, ou fechou os olhos, para um esquema que retirava justamente do prato dos mais humildes. E se esse escândalo seguir adiante, se a verdade não for abafada, pode sim se tornar o ponto de virada que vai marcar a história recente do Brasil. Um divisor de águas entre a velha política sindical corrupta e a exigência de um novo caminho, onde os aposentados e trabalhadores não sejam mais tratados como massa de manobra, mas como cidadãos respeitados.